O Egito é um dos mais importantes ícones do mundo. Quando se fala em civilizações antigas, claro, é tão rico em histórias e mistérios que até os dias de hoje, apesar das inúmeras evidências e fatos já descobertos, ainda tem muito a nos explicar, principalmente sobre suas verdadeiras origens. Olá, eu sou Ivan Lima e desejo a você boas-vindas ao canal Fatos Desconhecidos. O assunto de hoje apresenta novidades, assim como controvérsias, e ainda é pauta de estudos e pesquisas científicas que parecem não ter fim. Afinal, novas descobertas são constantes naquele ponto entre o Nordeste da África e o Oriente Médio. Estou falando, sim, do Egito, o país das enigmáticas pirâmides, dos faraós, das múmias, da esfinge, dos túneis secretos e de uma infinidade de riquezas históricas. Bom, hoje sabemos que o Egito, especialmente nas proximidades da cidade do Cairo, é palco de incessantes pesquisas e descobertas. Um dos maiores sítios arqueológicos a céu aberto do planeta, se não o maior deles. Embora as imagens das pirâmides nos venham à mente quando ouvimos o nome do país, o Egito não tem seu passado escrito somente nos gigantescos blocos de pedra. Por praticamente todo o país, há diversos sítios arqueológicos, sem falar na histórica Alexandria e sua biblioteca. Segundo os egiptólogos, há muito mais ainda a ser descoberto sob o mar de areia que cobre os territórios egípcios. Uma vantagem que as antigas civilizações egípcias possuem sobre tantas outras é que elas tiveram a brilhante ideia de documentar a maioria de suas atividades em vários papiros, que fizeram perpetuar sua história. E foram justamente esses papiros as maiores fontes de informações a respeito do passado do Egito. Mas não só eles, como também as inscrições feitas nas paredes de seus templos e pirâmides, chamadas hieróglifos ou escritas logográficas. Elas têm esse nome porque os caracteres são letras pictográficas. Em outras palavras, possuem formas de animais e objetos, cada qual representando uma letra. No ano 331 a.C., Alexandre o Grande fundou uma das mais importantes cidades da antiguidade, Alexandria. De um pequeno vilarejo que existia na região, Alexandria acabou se tornando não só a capital do Egito, o que durou cerca de 1000 anos, como também um notável centro comercial, porto marítimo e a meca do conhecimento, uma vez que foi sede de uma das mais completas bibliotecas do mundo antigo, a Biblioteca de Alexandria. Permita-me abrir um parêntese aqui. Não é coincidência que Alexandria tenha o nome de seu fundador. De fato, Alexandre III da Macedônia, ou como era chamado pelos gregos, Alexandre Magno, teve o direito de nomear a cidade e, por que não, emprestar seu próprio nome e fazer uma homenagem a si mesmo. Não é verdade? Então, voltando à biblioteca, é fato que ela se encontra sob as águas do mar Mediterrâneo há vários séculos, uma vez que o próprio oceano invadiu o continente e, com o passar dos anos, foi engolindo todas as construções mais próximas, incluindo a biblioteca original de Alexandria. De acordo com as descobertas já feitas a respeito dela, todos os livros que entravam na cidade por meio dos comerciantes de passagem ou de pessoas que migravam para lá tinham que ser deixados na biblioteca. Lá, a pessoa fazia uma cópia do seu livro e deixava o original. Qualquer tipo de escrita tinha esse mesmo destino. Por isso, a Biblioteca de Alexandria possuía o acervo mais rico já existente, com informações acerca daquela parte do mundo. Pesquisadores garantem que não fosse o fato de a biblioteca ter sido praticamente afogada, o trabalho dos cientistas modernos talvez nem fosse tão necessário, pois a história do Egito e daquela região da África já estaria
toda lá, esperando somente pelas pessoas interessadas em conhecê-la. Indo em direção ao interior do país, já foram encontradas e catalogadas, até hoje, mais de 120 pirâmides em todo o Egito. Nem todas, porém, ainda se encontram de pé ou em bom estado de conservação, como aquelas famosas do Planalto de Gizé, na região de Mênfis. Além das pirâmides, encontra-se também no Planalto de Gizé o mega monumento monolítico, considerado uma das maravilhas do mundo antigo, que é a Esfinge. A própria estátua, com corpo de leão e face de mulher, é recheada de mistérios, lendas e com uma história bastante interessante. Segundo o historiador grego Heródoto, que viveu no século V a.C. e que fez extensas viagens, inclusive para o Egito, ele teria ficado intrigado com os túneis, galerias e até uma gigantesca biblioteca que havia no subsolo da Esfinge. O vídeo sobre a Esfinge e o que Heródoto encontrou em sua viagem pode ser conferido aqui mesmo no canal da Fatos Desconhecidos. Depois, dá uma conferida nele, a fim de ampliar seus conhecimentos. Combinado? Ok, escreve aqui embaixo para mim o que você achou. Se Heródoto estava mesmo certo, é fácil deduzir que as informações mais contundentes sobre o surgimento daquela civilização, e em especial sobre as pirâmides e a própria Esfinge, deixaram de existir, ou do dia para a noite, ou com o passar do tempo, não sobrevivendo às guerras ou mesmo à ação dos larápios. De qualquer forma, muito já foi descoberto sobre as civilizações egípcias, antes mesmo que os faraós e pirâmides pudessem surgir. Entre 5.000 e 10.000 anos antes de Cristo, o Egito era composto por uma série de pequenas vilas e cidadelas, normalmente situadas ao longo do rio Nilo, o mais importante do norte da África. Aliás, diga-se de passagem, os inúmeros sítios arqueológicos existentes em suas margens é que possibilitaram aos estudiosos conhecer um pouco mais sobre o passado da região. O período pré-dinástico do Egito, anterior ao ano de 3100 a.C., e que precedeu o período faraônico, foi importante na definição de novas culturas entre as populações ribeirinhas do Nilo, além de ser, supostamente, a era em que a desertificação se intensificou na região. Porém, antes disso, no período denominado Neolítico Badariano, que durou entre 4.400 e 3.900 a.C., a região era dividida por culturas diversificadas, como a de Nabta Playa, situada no deserto de Núbia e a 800 quilômetros de onde hoje é o Cairo. No entanto, descobriu-se que Nabta Playa existiu entre 10.000 e 5.000 a.C. e que ela se desenvolveu em torno de um grande lago que existia na região, o qual tinha se formado devido às altas precipitações de chuva naqueles tempos. Olha só, achados arqueológicos indicaram não só a existência de assentamentos humanos, mas também uma cultura de domesticação do gado e a utilização de objetos cerâmicos adornados com inscrições complexas. Estima-se que esses povos foram os primeiros pastores de gado bovino em toda a África. Além do mais, os que habitavam Nabta Playa alimentavam-se de frutas, legumes, milho, sorgo e tubérculos, além de serem considerados mais organizados que seus contemporâneos do Vale do Nilo. Vilas pré-planejadas, construções de estruturas acima e abaixo do solo e também a construção de poços para a captura de água denotam essa afirmação. Vários arqueólogos e egiptólogos atribuem a sofisticada organização do povo egípcio aos antigos habitantes de Nabta Playa, que muito provavelmente foram os ancestrais daquele país. Outro local que colaborou para o desenvolvimento da cultura egípcia é onde hoje está situada a cidade de Fayum. A região era uma bacia árida do deserto, até que uma parte do rio Nilo sofreu assoreamento e desviou suas águas para o local, tornando-se
um oásis exuberante. Essa ocorrência atraiu a vida selvagem e incentivou o crescimento de plantas, adaptando-se perfeitamente aos humanos, que ocuparam a área em algum momento do ano 7200 a.C. Em outras palavras, a região tornou-se um oásis. As escavações trouxeram à tona o que teria sido o cotidiano e o modo de vida do povo de Fayum, que provavelmente eram nômades originários do deserto do Saara e que foram parar naquele oásis formado pelo Nilo. A agricultura de subsistência era a sua principal atividade. Porém, mais tarde, seus descendentes passaram também a produzir objetos em cerâmica. Outra importante cultura do delta do Nilo, que colaborou para o desenvolvimento do Egito, foi a Merindê, datada de 5.000 a 4.100 a.C. Ela se desenvolveu na região ocidental do delta e, de acordo com as datações arqueológicas, seu povo pode ter tido algum tipo de contato, até mesmo comercial, com os povos de Fayum, pelo menos em seus estágios iniciais. A cultura de Merindê foi bem estudada graças aos resquícios deixados na região. E o que as evidências contam é de deixar a gente, humanos modernos, com os pelos arrepiados, viu? Suas habitações tinham o formato de ferraduras e, para evitar a ação dos fortes ventos na região, tinham suas aberturas ou portas viradas para o sudoeste. Cabanas ovaladas também existiam e provavelmente eram usadas pelos membros mais importantes da vila. Era comum também o uso de lareiras circulares ou ovais e besuntadas com lama, além de silos forrados com cestas de vime, como acontecia em Fayum. Em termos de ferramentas, geralmente eram feitas de pedra. Foram encontrados também machados trapezoidais, cilíndricos e alongados, foices, pontas de flechas, raspadores, furadores, facas e várias outras. Agora sim, vejamos a parte que nos arrepia os pelos. Quando morria um adulto, ele era forrado com um tipo de esteira. Quando morria uma criança, seu corpo era jogado em uma vala de detritos e muitas vezes era devorado por abutres, quando não se deteriorava com o tempo e o clima. Então, coisa louca, não? Gostou de saber como as civilizações pré-faraônicas contribuíram para o surgimento e a cultura egípcia? Comente aí embaixo que parte achou mais interessante ou mais intrigante. Não se esqueça do joinha. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!